Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo, pessoal. Agora eu tenho uma dica para você que gosta de um bom churrasco com carne de primeira, comida de qualidade e um ótimo ambiente para você almoçar e levar sua família. Você tem que conhecer o melhor self-service com churrasco do Barreiro. Venha conhecer o Aredes, bar e restaurante, o melhor self-service com churrasco da região do Barreiro. Funcionamento de segunda a domingo, com pratos especiais e diferenciados aos finais de semana e feriados. Telefone 2511-3535, 2511-3535. Endereço na tela para você. Então, pessoal, se você é da região do Barreiro e quer saborear aquela bela picanha, filé ao alho, medalhão de frango ou até uma boa carne de jacaré, vá conhecer o Aredes. Você encontrará uma ótima estrutura com espaço kids para as crianças. Hoje eu estou agarrando, hein? Bom atendimento e comida de qualidade. Vá conhecer o Aredes. O Leonardo, lá do Aredes, está numa alegria danada. Junto com a maridoada, a turma toda lá está feliz porque o Cruzeiro classificou, mas o técnico Rodrigo Santana falou sobre a eliminação do Atlético na Copa do Brasil. Hoje a gente amarga essa desclassificação por causa do primeiro jogo. A gente não entrou tão atento, tá? Por mais que a gente crie um cenário que seja clássico, muitos jogadores dizem que no Mineirão eles parece que a todo momento eles estão mais longe do jogo, da bola, né? E essa atmosfera do Independência, próximo da torcida, esse calor, faz com que eles estejam mais atentos. Mas a gente sabe que também foi a necessidade do resultado, né? Então a preparação na semana foi muito grande, foi muito forte em cima deles. Isso aí serviu de lição para todos nós, né? Entrar sim. Domingo já tem outra pedreira aqui dentro de casa. A gente sabe da responsabilidade de se manter na zona de classificação da Libertadores da América. E a cobrança é essa, e entre eles também. Tá? A gente sai bastante chateado, ferido, né? E vai levar essa lição aí pro resto do ano, pode ter certeza. Vinícius Andrade, agora a grande questão é o futuro do Atlético, porque tem um jogo no domingo com Fortaleza em casa, válido pelo Brasileiro, está ali disputando ali no G4, e semana que vem já tem Sul-Americana e tem Botafogo pela frente, começa novamente o mata-mata. Como o Rodrigo Santana manter essa motivação do grupo elevada? É a grande questão que fica agora para o torcedor atleticano. Breno, se o Atlético entrar mobilizado contra o Botafogo, como entrou ontem, eu acho que o Atlético é favorito para passar. Porque o time do Atlético é bom. O que faltou no primeiro jogo contra o Cruzeiro realmente foi motivação. Algo até impensável diante de um clássico. E aí chama atenção também para o time que ele vai mandar a campo agora, né? O time titular, porque eu acho que na intertemporada o Rodrigo Santana tinha uma ideia e aí depois, quando volta, já toma uma paulada para o Cruzeiro, tem que mudar o time. Eu acho que Jair garantiu a vaga dele de titular, fez 2 bons jogos diante da Chape e diante do Cruzeiro. E eu até dizia aqui que para esse jogo contra o Cruzeiro eu achava complicado tirar o Luan, porque é um cara que tem um perfil de um jogo grande, de um jogo assim, que o Atlético precisa de uma reviravolta. Mas o Luan não fez falta no jogo e quando entrou muito mal. Então, se os jogadores tiverem comprometimento na marcação, eu acho que o time que entrou contra o Cruzeiro é o time titular. Com o Otero de um lado, o Thiará do outro, Casares centralizado e o Jair no meio de campo. Fica com menos poder de marcação, mas se tiver essa recomposição, acho que dá para jogar dessa forma. Ô Bira, mandar um abraço aqui pro Robertinho, lá de Teófilo Otoni. Veio de Teófilo Otoni, mandou mensagem aqui pra gente que está assistindo o programa. Veio para assistir o jogo do Atlético ontem. Também pro William Gonçalves, grande William, que está sempre assistindo o programa, que trabalha lá no Projeto Sabor, no São Bento. Cara bacana demais, sempre atende a gente muito bem lá no Projeto Sabor. Eles estão preocupados, claro, com a situação do Atlético agora. Olhando esse time que entrou em campo ontem, com essas mudanças que o Atlético fez, você acha que deve manter isso para o restante? Luan agora vai ser banco, Jair, como o Vinícius disse, tem que assumir a titularidade. Como é que você viu essas mudanças ou tem que fazer mais alguma mudança? Porque em rede social eu sei o seguinte, muita gente questionando a titularidade do Fábio Santos. Fábio Santos, a torcida do Atlético está no limite com ele. É verdade. O Fábio Santos é um que está precisando de sentar no banco para esfriar um pouquinho a cabeça, quem sabe volta melhor. Eu manteria esse time aí, sim. O Fábio Santos tem o reserva, né? Que chegou agora, a gente não sabe a real situação, a real condição desse jogador, mas eu manteria esse time aí, sim. O Jair é titular, titularíssimo, até porque o Atlético perde um jogador, né, com problema de coração.
que é o Adilson, e tem o Zé Wellison. O outro que é da posição só volta o ano que vem, que é o Gustavo Blanco. Então, nesse momento, eu vejo o Luan como reserva. E acho que o Rodrigo Santana está certíssimo. Joga quem quiser jogar. Não joga, se o jogador não está satisfeito, se está insatisfeito, vai para o banco então e espera uma oportunidade. E foi essa a impressão que o Luan passou exatamente no jogo de ontem, né? Entrou, parece que não gostou de ter entrado em campo ou não estava gostando de ficar no banco, então entrou insatisfeito. Volta para o banco então. Tá aí, antes da gente chamar a Ana Cláudia com a última participação do pessoal de casa, tem uma dica para você que precisa de um celular novo ou precisa de comprar acessórios para o seu celular ou para você que precisa consertar seu celular. Procure a iPhoneria BH, lá eles consertam seu celular com rapidez e segurança. E se você não puder levar seu celular na loja, eles buscam e entregam na sua casa. Serviço de qualidade que te dá comodidade, você encontra na iPhoneria BH. Ligue no 2516-0268 ou chame pelo WhatsApp no 9855-21055. Procure o Rômulo, tenho certeza que você será muito bem atendido. Agora então, vamos dar passadinha com a Ana Cláudia. O Lucas Rocha, do bairro Tupi, comentou que o árbitro poderia ter dado mais minutos de acréscimo no jogo porque parou muito. Nelson, foi um sufoco, mas passamos. O Cruzeiro com um jogador a menos, Fred, ninguém merece. Anderson do Barreiro, independente da derrota ou vitória, classificação ou não, parabéns pelo programa. Aqui é Galo sempre. Fernando, deixou o cabuloso chegar, agora é mais outro título da Copa do Brasil. Ele envia abraço para o Goiaba, Sabiá e Geraldo. Cláudio, com Fred em campo não dá. Cruzeiro entra com um a menos. Regivaldo, o Atlético perdeu a classificação no jogo passado com a falha de Hever e Zé Wellison. E o Carlos Avelino envia um abraço aqui para o Guilherme. Então, obrigada pelas participações. Até amanhã, pessoal. Tá aí. Um abraço para o Carlos Avelino. Gente boa, assiste sempre o programa, mandando mensagem nas redes sociais. E o Goiaba, o Sabiá um abraço pro Goiaba. Goiaba, esse... Turma toda ligada. O Hudson começou a morrer de rir ali. A Ana mandando abraço pra turma e o Hudson, o cinegrafista, tá ali, ó. A câmera quase tremeu ele rindo lá. Deve ter algum conhecido também que chama Goiaba, alguma coisa aí. Bom, ô Guilherme, agora mesmo pergunta pro lado do Cruzeiro, porque o Cruzeiro agora tem uma maratonazinha. Joga contra o Bahia, Salvador, depois já terça-feira, na Argentina, tem River Plate, Libertadores, jogo importantíssimo. E aí, como é que você vê esse time do Cruzeiro em Salvador? O Mano colocou o time contra o Botafogo, ele colocou um time titular, porque ele falou que precisava de pontos no Brasileiro. Ainda precisa de pontos brasileiros, porque empatou com o Botafogo, está na zona de rebaixamento. E agora contra o Bahia? Vai colocar também o time titular, mesmo tendo um jogo importante logo em seguida na terça-feira, ou você acha que vai mesclar? Eu tenho dúvidas até se o Fábio joga nessa partida contra o Bahia. Pegando o discurso do Mano Menezes, que ele disse que, dependendo contra o Botafogo, ele pouparia todo mundo, mas não poupou porque precisa de pontos no Brasileiro. Mas continua precisando. Continua precisando, mas é aquela história. Ainda tem quantas rodadas até o fim do campeonato? A gente tem visto que o pensamento do Cruzeiro é esse. Não entra com a mesma motivação, com o mesmo ímpeto nas partidas de Brasileiro em relação às partidas da Copa do Brasil. E vai ser assim também na Copa Libertadores. O Cruzeiro precisa aproveitar também da situação do River Plate, que voltou a temporada agora, os jogadores estavam de férias, fizeram o primeiro jogo recentemente e foram se classificar na Copa Argentina, se não me engano, nos pênaltis. Então o Cruzeiro tem alguns detalhes para observar e acredito que o Mano pode ir sim com um time bem alternativo no sábado, vai jogar lá em Salvador, 5 horas da tarde contra o Bahia. Assim, ser campeão brasileiro, o Cruzeiro não vai, já era. Ser rebaixado, o Cruzeiro também não vai. Então eu acho que nesse momento realmente pode poupar, tem que pensar no River. Pois é, e esse poupar é poupar o time todo? Você acha que é colocar um time reserva? Ou é poupar, como a gente já viu o Mano fazendo em algumas situações, de tirar uma peça importante ali, outra peça importante ali? Como é que você vê isso aí, Luiz? Eu sou contra poupar o time inteiro. Essa foi uma estratégia já adotada pelo Mano Menezes ano passado no Brasileiro. A gente viu o time B mesmo do Cruzeiro. E esse ano ele até está tentando algo diferente, né? Poupa 2, 3 peças, eu acho que essa tem que ser a mentalidade. Aí também é com a parte de fisiologia, pegar qual jogador está sentindo mais fisicamente, ver quem tem mais condições de jogo, mas um time mesclado dá para fazer frente ao Bahia se o Cruzeiro tiver a fim de jogar, né? Porque no Brasileiro o Cruzeiro tem sido uma preguiça gigantesca. Agora, Guilherme, 6 milhões entraram nos cofres do Cruzeiro. Dá uma ajuda. Agora dá uma ajuda, dá para tranquilizar o extracampo do Cruzeiro aí, né?
Ainda é pouco pela situação do Cruzeiro, mas 6 milhões, obviamente, que é um respiro bem interessante, até porque a folha salarial do Cruzeiro é superior mensalmente a esse valor de premiação. O Cruzeiro agora está de olho na premiação da semifinal, né? Se passa para a semifinal e já é um dos finalistas, tem pelo menos 21 milhões de reais na conta. Então, esse jogo contra o Internacional é muito importante e aí entra naquela história. O Brasileirão vai ficar de lado mais uma vez. E também tem receita boa com a Libertadores, porque também. Jogo contra o River aqui é casa cheia, é uma boa renda. Certamente. Então, o Cruzeiro está de olho nisso para tentar dar uma apaziguada no extracampo. Valeu, Guilherme. Um abraço, obrigadão Breno. pela presença. Vinícius Andrade. Um abraço, valeu. Grande Bira Marinho. Quem perdeu um trecho do programa tem reprise 11 horas da noite, enquanto marcado amanhã, 1 hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos. Até amanhã.